Ó poderes do amor, nós nos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Que os mestres de sabedoria e compaixão orientem os nossos estudos através da luz do nosso irmãozinho Ricardo. E hoje, a Estrela d'Alva, no dia 11 de setembro de 2024, recebe o irmão Ricardo para iniciar conosco uma série de lives sobre o ciclo da vida e da morte, na verdade, através do início de um estudo que pretende o homem de onde veio para onde vai. E esse estudo, que é um estudo infinito, vai ter o seu início com o nosso irmãozinho Ricardo. E, nesse momento, eu vou pedir licença aos irmãos que estão presentes para fazer uma singela homenagem a uma nossa irmãzinha anônima e que trabalha muito pela causa teosófica. Ela tem 45 anos de filiação e esse estudo foi muito instigado por ela. Por isso, eu acho que vale a pena uma homenagem. Ela chama-se Guilhermina, Guilhermina de Lima. Ela nasceu na Paraíba, João Pessoa, e esse ano completa 45 anos de filiação, já que ela filiou-se, parece que entre 69 e 70, na loja Esperança de João Pessoa. Hoje ela coordena um grupo em Palmas. 79 e 80. Sim, 79 e 80, desculpa. Hoje ela coordena um grupo em Palmas, Tocantins. Ela é uma irmã batalhadora, devota à causa, e estamos sempre em contato, via WhatsApp, por mensagens, e ela recomendou que nós fizéssemos um estudo sobre o tema abordado. Daí eu entendi que seria interessante fazer essa homenagem à pessoa que está se responsabilizando, em parte, por esse estudo com o nosso irmão Ricardo. Bem-vinda, irmã Guilhermina, e é uma alegria tê-la aqui conosco, bem como todos os outros irmãos. E hoje nós temos aí a presença da Nádia, junto conosco, Ricardo. A Nádia, professora de yoga, está fazendo curso aí com você, está lá de Teresina, nos prestigiando, atendendo ao nosso chamado. Seja Bem-vinda, bem-vinda, Nádia. Nádia. Bom, bem-vindo todos. Então, Ricardo, hoje estamos abrindo esse ciclo de o homem de onde veio para onde vai. Com você. Bom, eu gostaria apenas de lembrar que eu entrei no mesmo ano que a Guilhermina. 45 anos de filiação. Parabéns. Olha aqui, esse é o livrinho que nós vamos estudar hoje. Ah, olha o Luiz ali, o Luiz está com o livro na mão. Ó. O Luiz está realmente perseguindo a sabedoria, tá certo? Então, esse é um livro de dupla autoria, de Bezan e Leadbeater, certo? E ele, de certa forma, aprofunda alguns temas da doutrina secreta, principalmente a questão de rondas e cadeias planetárias. Não sei se eu já contei para vocês do problema de uma palestra da nossa irmã Railda, lá da Bahia,
na loja Costume de Salvador, em que ela deu uma palestra pública sobre rondas e cadeia. E daqui a pouco estava lá o Coronel Salomão, que era membro aposentado na primeira fila. Chegou o sargento e disse: é aqui, sentou. Daqui a pouco termina a palestra, ele reclama: a palestra foi muito boa, mas ronda e camburão a senhora não falou nada. Então, para explicar que a ronda era outra, certo? Então eu gosto sempre de enfatizar que é ronda planetária, certo? Só para não deixar aí maior dúvida quanto à temática. E reconheço que é um tema um pouco complexo. Ele começa sendo desenvolvido no volume 1 da Doutrina Secreta. E suponho que vocês lembrem que o nosso querido irmão Marcelo Luz apresentou alguns slides, se eu posso assim chamar, sobre este assunto. E aqui, inclusive, no volume 1, tem uma transposição dos planetas de um globo para o outro. Eu acho que ele mostrou esse diagrama, não sei se vocês lembram, e nós vamos tentar explorar os 7 globos. Aqui, a Doutrina Secreta, volume 1, página 239, faz uma correspondência entre os 7 globos de uma cadeia planetária e os pontos da cabala judaica correspondentes. Então, nessas páginas são muito cheias de diagramas, símbolos e alegorias, dando a entender que, como em cima, assim embaixo, o mundo terrestre é um espelho do mundo celeste. Aqui a sucessão da cadeia lunar para a cadeia terrestre, a equivalência e sucessão dos globos. Ou seja, os mundos se reencarnam. Eu não sei se isso fica claro para a maioria das pessoas, porque o mutatis mutandis, o ser humano também tem 7 princípios, tem 7 chakras, que tem relação com as 7 notas musicais, com os 7 dias da semana, com os 7 planetas sagrados, com os 7 arcanjos. Então, para quem gosta disso, no volume 6º da Doutrina Secreta, as 7 cores, vai haver a tabela das correspondências setenárias. E as cadeias planetárias são períodos muito longos de tempo, certo? E em cada globo está previsto 7 raças humanas. E em cada uma dessas raças se fala, então, de uma sub-raça. Então, há uma discussão da dimensão temporal disso. Em geral, se dá a entender que cada sub-raça é um grande ano platônico, portanto, da ordem de 25.858 anos. Então, se vocês vão multiplicando por 7, por 7, por 7, até o final da 7ª raça raiz, aí no planeta, no globo terrestre, talvez correspondam os 427 mil anos que faltam do Kali Yuga da 5ª raça,
que é constituído, segundo a doutrina secreta, de 432 mil anos, dos quais se percorreram somente 5.000 na época em que foi descoberto o átomo em sua divisibilidade. Mais especificamente, J.J. Thomson descobre o elétron, que é uma partícula menor, não é? É o que se chama uma subpartícula atômica. E eu vou fazer uma breve leitura do meu livro, mas, na verdade, é uma citação da doutrina secreta que eu selecionei, aí, nesse caso, do volume 2º da doutrina secreta, mas assim fica talvez para vocês mais fácil de achar, página 37. Ela diz, isso quer dizer, a senhora Blavatsky, em 1888, está afirmando, na primeira publicação da doutrina secreta, uma profecia. Até o ano de 1897, dar-se-á um grande rasgão no véu da natureza e a ciência materialista receberá um golpe mortal no dia em que a descoberta da matéria radiante do Sr. Crookes conduzir a um estudo mais completo sobre a verdadeira origem da luz, revolucionando todas as teorias atuais. Isso vocês encontram no volume 2º da Doutrina Secreta, pelo menos na edição da Pensamento que temos, páginas 324 e 333. Meu comentário. É um fato histórico que J.J. Thomson descobriu o elétron e, portanto, demonstrou a divisibilidade do átomo, para a total surpresa do ceticismo científico da época. Lembrem que, em grego, átomo quer dizer indivisível. No momento que ele prova que existem subpartículas e que o átomo é divisível, desmoronou toda a estrutura da físico-química do século XIX, numa tacada só. Se abre a porta para a física quântica, aí mudou o mundo. A partir dos estudos das descargas elétricas de alto vácuo de William Crookes, chamado tubo de Crookes, exatamente no ano de 1897, conforme a profecia que ela fez, então, 9 anos antes. Porque a doutrina secreta, eu suponho vocês lembrem, foi publicada em 1888. A descoberta do elétron ocorre em 1897. Portanto, já 6 anos depois da morte da própria senhora Blavatsky. É uma profecia que não é qualquer coisa, porque, sabe, nas viradas de ano aparecem aí os videntes, pseudo-astrólogos e profetas aí, fazem umas profecias meio genéricas. Às vezes algo acontece. Se o cara disser pode haver terremotos, acontece. De repente, um terremoto no ano, ele acertou. Certo? Mas ela descreve como a descoberta do átomo aconteceria pela matéria radiante dos tubos de Crookes. Isso é impressionante, porque ela descreve com detalhes, com antecedência de 9 anos, o experimento científico, sendo que ela mesma não tinha formação científica. Então, isso agrava o fator. Ela não era cientista. O estudo dela foi de línguas. Ela dominou alguma coisa do francês, a mãe dela era escritora, do russo, e com dificuldade depois aprendeu o inglês para escrever a doutrina secreta. Suponho que vocês saibam que ela não tinha formação científica. Mulher, nessa época, no século XIX,
Já ter formação em línguas era considerado um exagero. Esses eram os preconceitos que ela enfrentou no século XIX. Então, ela fazer essa profecia, dar o ano e o experimento, é uma coisa extraordinária. Então, a doutrina secreta, ela vai desde o átomo, do micro, até as esferas planetárias, o macrocosmo. Vai do microcosmo ao macrocosmo com uma maior facilidade que deixa as pessoas, em geral, surpresas. Se vocês acabaram de ler o Caibalion, é justamente a relação do princípio da correspondência, como em cima, assim embaixo, no macrocosmo e no microcosmo. Tá certo? Então, vocês já estão no embalo. Mas algumas pessoas me perguntam qual é a vantagem de estudar fenômenos que vão ocorrer daqui a 400 mil anos, ou sei lá quantos kalpas. Então, eu vou dar só, pelo menos, 2 dicas para vocês. No reino microcosmo, nós descobrimos que os mundos estão dentro de mundos e que o céu, o inferno e o nirvana, ou que o nome que vocês queiram dar, está dentro do próprio mundo físico. Só que o inferno não é eterno. Aí começa uma grande discussão no cristianismo. O dogma do inferno eterno ele pega jeito depois que se perde a reencarnação no Concílio Constantinopla II, que é tema da conclusão da minha dissertação de mestrado em Filosofia da Religião na UNB, e que, em parte, eu publiquei como um resumo no livro Cristianismo Esotérico de Anibesa, suponho que na nossa 2ª edição pela editora Teosófica. Aí eu não sei se o Luiz tem essa versão. Não tem? Ah, pronto, agora criei um problema para o Luiz. Que ali tem o resumo da minha questão da reencarnação no cristianismo primitivo. Certo? O que isso tem a ver com rondas e cadeias? Eu descobri nas minhas pesquisas e muitas tentativas e colisões, porque o nome, vou mostrar para vocês a coisa. O nome da minha dissertação de mestrado na Universidade de Brasília é coisas de academia, né? Reconciliação do platonismo com o cristianismo. Na relação mestre-discípulo, uma análise a partir das migalhas filosóficas de Kierkegaard, que é o conhecido como o pai do existencialismo moderno na filosofia. Eu não vou entrar em todos esses academicismos, porque, até certo ponto, a introdução em Platão e o desenvolvimento em Kierkegaard era uma desculpa para chegar à conclusão em Orígenes. Porque Orígenes foi o grande elo perdido entre o cristianismo e o platonismo. Ele foi discípulo de Amônio Sacas, que era neoplatônico e fundador do neoplatonismo. A palavra teosofia foi cunhada no Ocidente por Amônio Sacas e seu discípulo Plotino. E um codiscípulo, então, era o padre Orígenes de Alexandria, que também foi discípulo de São Clemente de Alexandria, que era um padre de linhagem gnóstica. Então, vocês estão vendo que todo o esoterismo cristão primitivo passa em algum momento por Orígenes de Alexandria, que foi martirizado e acabou morrendo das consequências das torturas do martírio. No ano 253 depois de Cristo. São Jerônimo considerava ele o maior dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos, como se ele fosse um dos doutores da igreja.
porque ele iniciou as exegeses, estudo detalhado das relações entre as partes e as palavras que circundam a escritura, de forma sistemática. Isso não existia antigamente, certo? O primeiro grande exegeta. E ele demonstrava a reencarnação ligando as partes. E na época dele, a reencarnação ainda era aceitável dentro do cristianismo. Ela só é considerada herética indiretamente pela perda da pré-existência da alma, que era uma das suas doutrinas, no Concílio Constantinopla II, 3 séculos depois, ou seja, no ano 553, em Constantinopla, hoje Istambul, certo? Na Catedral de Águia Sofia, não sei quantos vocês, agora virou mesquita. Agora foi em 1400 e quanto mesmo que caiu? Acho que 53. 1453, exatamente 900 anos depois da perda da reencarnação, no mesmo lugar, é uma curiosidade para quem gosta de número, no mesmo lugar, na mesma catedral central do Império Bizantino, caiu Constantinopla na mão dos turcos, por causa de um canhão que rompeu as barreiras do mundo antigo e começa o mundo moderno. Porque a partir dali se demonstrou que muralhas não seguravam mais as guerras. Um canhão derrubou a muralha de Constantinopla. E os turcos invadiram a Europa. Eu não quero aqui incomodar vocês com esses detalhes, mas eu acho que há laços kármicos entre o ano 253, o ano 553 e o ano 1453, que levou os sábios bizantinos a saírem da Europa, desculpe, do Bizâncio e ir para o centro da Europa produzir o Renascimento, certo? O que isso tem a ver com rondas e cadeias planetárias? Qual é o grande obstáculo para demonstrar no cristianismo a reencarnação? Adivinhem vocês, aceito sugestões. Existem passagens que falam do retorno de Elias ao caso da missão, como dizem alguns, de João Batista. No meu entender, não é bem assim. É muito mais explícito. Jesus comentando, ou o próprio Cristo, se quiserem chamar, Jesus Cristo comentando sobre João Batista em Mateus 11, 13, diz: esse é o Elias que havia de vir. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Assim ele termina o versículo 15. Certo? Uma das passagens mais controversas de toda a Bíblia, porque ela liga o Velho Testamento com o Novo, então não é uma questão tão simples. É um evangelho canônico, é São Mateus, é o primeiro evangelho. E a profecia da vinda de Elias para preparar a chegada do Messias é que liga o Velho Testamento com o Novo. E essa frase ele diz que, na verdade, João Batista era o Elias, o profeta do Velho Testamento, conforme também citado em Malaquias 4, 5 ou 3, 22, Isaías 43, da voz que clama do deserto e prepara a vereda do Senhor. Então, um caso isolado de reencarnação está declarado. Mas qual é o problema de encaixar a reencarnação com o cristianismo tradicional? Aceite sugestões. O apocalipse, o fim do mundo. O apocalipse, o fim do mundo ou o fim de um globo é assunto de rondas e cadeias da doutrina secreta.
Porque o fim de um mundo é o início do seguinte: os mundos são sucessivos e as cadeias reencarnam. E isso é descrito por Orígenes nos seus livros, no século III. Então, Orígenes estava para lá, muito além da sua época, era um esoterista, conhecia esse assunto. E é um assunto que muita gente evita porque acha complicado, mas pega na reencarnação, porque como é que fica a história do fim do mundo e do juízo? Alguns cristãos podem até aceitar a reencarnação, mas aí não sabem explicar o que vai acontecer no dia do juízo. Esse é um dos problemas que os espíritas às vezes se enroscam. Porque não tem uma metafísica abrangente dos ciclos de rondas e cadeias, coisa que a doutrina secreta oferece para vocês no volume 1. Ela tem um contexto de que não é só o ser humano que reencarna. Os globos reencarnam. As divindades, as consciências planetárias reencarnam. O Deus do sistema solar, chamado Ishvara, na tradição do yoga, do Yoga Sutra de Patanjali, a ideia de uma divindade consciente, que domina com a sua consciência o sistema solar, o Logos, na linguagem teosófica, Mahata, o princípio da inteligência que organiza o sistema solar, certo? Terceiro, Logos. Enfim, vocês não vão conseguir sair desse problema do fim do mundo. Vocês peguem aí um pastor e vão discutir a reencarnação. A perda da reencarnação criou um inferno eterno. E quem fez a ligação para explicar que os mundos também reencarnavam, que as cadeias se sucediam e que as divindades, aí, os arcanjos, tudo isso era cíclico, foi Orígenes de Alexandria. E isso não contam para vocês no catecismo, porque depois do Concílio Constantinopla II foi considerado uma heresia, mas está lá no livro, ou estava no livro de Orígenes de Alexandria sobre os princípios, ou em latim, de príncipes, originado do grego periarchon, certo? O imperador Justiniano mandou perseguir esse livro e desapareceram todos os exemplares em grego, sendo que o padre de Aquileia, que faz a tradução, Rufinos de Aquileia, do grego para o latim, descreve no prefácio com a maior naturalidade que ele fez correções na obra porque um santo como Orígenes não poderia ter escrito aquelas heresias. E aí eles amputaram a reencarnação do cristianismo primitivo, como amputaram da minha tese todas as conclusões teosóficas do capítulo 5. Por isso, eu fiz questão de publicar na versão integral a minha tese, mas se dependesse, pelo menos eu não fui martirizado. Mas na época, o Orígenes, além de tudo, foi martirizado, torturado. Então, liberdade de pensamento é um assunto importante para a teosofia, porque aquilo que é esotérico, em geral, é porque não é bem-vindo numa época. E é tratado em caráter sigiloso para não encontrar muita oposição. Isso está muito claro em Marcos 4, 11, 12. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, e não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. Olha a que ponto chega.
Porque se o indiscípulo não está pronto, ele não pode ser ainda salvo ou perdoado. Esse é o conceito da libertação ou salvação eônica, que tem a ver com o fim do mundo e as cadeias planetárias. Ele, para esse globo, ele cumpriu a tarefa, por isso ele está salvo. Esse é um conceito esotérico de salvação. No dia do juízo, ele cumpriu o requisito e vai para o globo seguinte. Tá certo? Chamada primeira iniciação, Srotapati, o nascimento do Cristo corresponde ao Natal e corresponde à iniciação de Parivrajaka no Oriente Indiano, ou seja, o andarilho, o renunciante, aquele que não tem lar, não tem morada e abandonou os laços com o social. Então, esses conceitos antigos estão todos entremesclados na ideia de que quando o indivíduo atinge um certo estágio evolutivo, ele cumpriu o Dharma ou a missão daquele globo ou, de repente, de uma cadeia planetária. Quando ele atinge a quinta iniciação, o adeptado, ele vai cumprir o objetivo dessa quarta ronda, está certo? Bom, vamos com calma. Primeiro eu tenho que dar o conceito de globo, depois o conceito de ronda e, por último, o conceito de cadeia planetária. São 7 globos, 7 rondas, quer dizer, nos globos se giram 7 vezes. A vida passa por eles 7 vezes. E depois é que a cadeia reencarna. Dentro de um esquema planetário, existem 7 cadeias, que está piorando o número, né? Por isso que eu tenho que ir devagar, porque senão o Luiz vai reclamar, que eu já citei não sei quantas coisas. Vou tentar compartilhar com vocês essas coisas ao longo do curso, para não assustar ninguém. E sobre a sexta raça, que é a raça que vem depois da nossa, lembrando que a doutrina secreta também, nos volumes primeiro e principalmente no terceiro, falam de que em cada raça nós desenvolvemos um novo sentido. Então, a sexta raça será a raça dos clarividentes. E aí o mundo muda. E as pessoas vão ter a visão do pós-mortem, dos outros mundos, não vão mais precisar ficar adivinhando o que tem do lado de lá. Certo? Por isso, a senhora Blavatsky diz que a sexta raça raiz será a primeira raça espiritual, que ela vai despertar o princípio búdico em alguma extensão. E está para acontecer o início da sexta raça, segundo o livro O Homem, de onde, como veio, para onde vai, a partir das afirmativas e profecias de Blavatsky. Leadbeater e Bezan pretendem detalhar, dizendo que é na Califórnia, no século 27. Eles dão o século. Tá certo? E por isso o epílogo desse livro é uma obra única dentro de toda a literatura teosófica. Vocês não vão encontrar esse detalhamento em nenhuma outra parte. Está claro? E o nome dessa parte que nós poderíamos e pretendemos aprofundar no curso, eu estou dando só uma introdução, tá? Se chama O Homem para Onde Vai. Se nós voltarmos de onde veio, é o resto do livro, vai falar de Lemúria, de Atlântida, da cadeia lunar. Nós estamos num livro que não é exatamente para principiantes, não sei se vocês notaram. É. O prefácio da doutora Bezan, na página 257, diz assim: as páginas seguintes representam uma tentativa
para esboçar os primórdios da sexta raça raiz, que deverá habitar num continente que vai subir no Pacífico, e que eu tive o prazer de visitar em dois extremos. Eu tive o prazer de visitar o lugar em que Krishnamurti faleceu, que eu acho que é o coração, em Ojai Valley, de onde vai surgir a sexta raça raiz, porque ele escolheu morrer lá, e porque a doutora Beza e o senhor Leadbeater escolheram comprar ali, nas cercanias de Ventura, próximo a Los Angeles e Hollywood. O nome dessa propriedade chamada Ojai, ou que é derivado da cidade de Ojai, na linguagem indígena quer dizer ninho. É o lugar especial para nascer uma raça. Isso quer dizer que o Manu, que é o mestre Moria, e o seu companheiro de obras, não é, nessa área, que é o mestre Kutume, será o Bodhisattva. Se é que nós estudamos alguma coisa dos mestres de ascenda e do equilíbrio dos cargos no triângulo da hierarquia oculta. Um do primeiro raio, o outro do segundo, e o terceiro é o Mahashona, certo? Não sei se vamos ter tempo para todos esses detalhes, certo? Mas eles organizam o nascimento de uma raça raiz com muita antecedência, porque eles vão ter que organizar um lugar para não haver miscigenação. Aí surge a lenda do povo escolhido, como foi escolhido nos semitas originais na quarta raça Atlante, o grupo que iria gerar Israel e mais tarde dali foram segregados alguns corpos que geraram os egípcios e os brahmanes, da versão da quinta raça na tradição egípcia e na tradição do Extremo Oriente. Enfim, aí eu vou recomendar para vocês Fundamentos de Teosofia do Jinarjadasa, onde ele dá um esboço dessas sucessões. Mas esse é o livro que entra em detalhes, só que ele tem muitas páginas. Tá? Essa edição tem 367 páginas. Vai se segregar um grupo da sexta subraça para gerar a sexta raça raiz, como foi segregado a quinta subraça da quarta, o Atlante, para gerar a quinta raça raiz. E, nesse caso, o Manu se encarna pessoalmente para ter vários filhos e nascer neto de si mesmo por algumas gerações, até que ele altere o gene na conformidade com o plano divino, que é o plano do Logos para criar uma nova raça. São assuntos que hoje em dia nem sei se a gente pode ainda falar publicamente, porque, nossa, em torno desses assuntos há tanta confusão, mas está lá no Fundamentos de Teosofia do Jinarjadasa, que eu sei que esse o Luiz tem. Eu vou continuar a leitura só do prefácio. Se eu vencer o prefácio hoje, a gente já fez alguma coisa, certo? Hão de passar muitíssimos milhares de anos antes que a sexta raça tenha existência própria e tome posse do seu continente, que pouco a pouco, de fragmento em fragmento, está se erguendo no Pacífico. Então a América do Norte terá se desfeito em pedaços e sua faixa ocidental, isso quer dizer Los Angeles em companhia, San Diego, se estabelecerá a primeira colônia, isso é, Ojai Valley, que será uma das faixas extremo-orientais do novo continente. Ora, eu visitei também o Havaí, onde existe um vulcão chamado Kilauea, que é o mais ativo do mundo.
e entrei na sua cratera principal, que, graças a Deus, está temporariamente extinta, porque a lava está fluindo para a cratera secundária. Se não fosse o caso, eu não estaria dando a palestra hoje, certo? Suponho que vocês compreendam o que é entrar num vulcão ativo. Mas lá, quando a lava chega no Oceano Pacífico, ela é drenada pelos canais e tubos da cratera secundária e chega no Pacífico. Se levantam colunas enormes de fumaça que produzem chuva ácida. Não é um lugar muito recomendável para pessoas com problemas pulmonares e coisas do gênero. Tem que saber onde vai pôr o pé, que se puser o pé no lugar errado, o pé se dissolve na lava. Então, às vezes a lava engana, porque ela parece estar seca por cima, mas continua incandescente por baixo. Ou seja, é uma aventura, mas de qualquer forma, é um lugar para vocês comprarem um terreno que é o único que eu conheço que vai aumentando ano por ano. Então, vocês compram um terreno de 300 metros quadrados, no ano seguinte ele está com 350 metros quadrados. No ano seguinte está com 400. Isso sim é que é o negócio da China. Aliás, no caso é do Havaí, certo? Porque o mar está diminuindo, ou, se vocês quiserem, está se erguendo um continente na direção do Havaí até, vocês conhecem, a linha de interação das crostas ali subterrâneas. E por que dá tanto terremoto? Eu mesmo peguei um terremoto lá em Ojai Valley, mas era uma repercussão do terremoto de San Diego. Mesmo assim, eu estava meditando e eu costumo encostar as costas na espalda da cama, coisa assim, espaldar. O troço começou a tremer. O nosso irmão Ulisses Riegel de Resende estava tomando um banho de chuveiro, não notou nada, porque ele não estava encostado em nada. Aí eu reclamei que tinha tremido o prédio. Aí disseram, mas como que tu notaste? Não, eu estava meditando, coloquei as costas aqui. Ah, tu deve estar despertando a Kundalini. Foi o que me disseram. Está tremendo. Aí os americanos vieram nos buscar para o café, porque lá o café se toma fora. Você sabe os costumes americanos como é que são? É a mais importante das refeições deles é o jejum matinal. Aí nós fomos levados pelos americanos, e aí tinha lá na televisão um aviso de que tinha havido, de fato, um terremoto em San Diego com repercussão em Ojai Valley. Aí eu disse, viu? É. Está se erguendo o continente a olhos vistos. O terreno está se expandindo ano a ano, e a direção é a linha das crostas. Então, é exatamente a profecia de Blavatsky no volume 3º da Doutrina Secreta, que vai culminar, como foi dito aqui, daqui uns 200.000 anos. Esse troço não é num fim de semana. Quando vocês estudam rondas e cadeias, uma raça é um grãozinho de areia, mas para nós uma raça são 7 sub-raças, dá mais de 100, dá beirando 200.000 anos, tá certo? Então, eu não sei se fica claro para vocês que, à luz desses números, uma encarnação nossa é um grão de areia. E um dos objetivos do estudo desse assunto é nos tirar das preocupações de ter que pagar o aluguel no fim do mês, como se a vida terminasse no dia 25 ou no dia 30. Porque isso é um fragmento de muitas vidas. Então, quando vocês assumem essa dimensão cósmica das rondas e cadeias planetárias,
Quando terminar a vida no planeta Terra e ela for para o planeta Marte, não me perguntem como é que funciona, porque lá a vida parece estar num nível etérico e não num nível sólido. Mas deixa os robozinhos fazerem as pesquisas. O senhor Leadbeater também diz que tem no planeta Marte vida intramarciana dentro de cavernas. Não sei quanto tempo vão levar para talvez chegar a alguma conclusão. Por enquanto, estão descobrindo que tem água. Está demorando. Recém descobriram que tinha água na Lua. Não, não, ninguém está com pressa, tá certo? E nem a natureza. Mas estou dando as dicas do que está nos livros. Então, só fica uma ronda interna parecida com uma arca de Noé que preserva as formas de vida da ronda anterior para não perder toda a evolução biológica que se conquistou no passado, e aí dali começa daquela semente uma nova ronda. Por isso, a vida dá 7 voltas nas cadeias sem perder o resultado das rondas anteriores. Não sei se eu estou indo rápido demais. Vou tentar terminar o prefácio, tá bom? Enquanto essa pequena colônia se achar em sua atividade embrionária, a quinta raça estará no seu apogeu, concentrando em si mesmo pompa e glória da terra. Aos olhos do mundo parecerá uma coisa muito desdenhável, um conglomerado de pessoas excêntricas, escravamente dedicadas a seu líder, que é o mestre Mori. Esse esboço é uma transcrição da revista de Teósofos e é toda obra de meu colega. Portanto, da página 259 em diante, é do senhor Leadbeater o livro. Tá certo? Bom, vou ler umas partes da comunidade que me chamam a atenção para vocês refletirem, porque o livro foi escrito em 1913, portanto, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. O jornal, página 318. Me acompanhem e me digam se é muito delírio meu a interpretação que me parece estar relacionada aqui com eventos que já estão acontecendo. O jornal diário terá desaparecido. Ou, quiçá, possamos melhor dizer que sobrevive numa forma muito modificada. Tu está na página 318, Lê? Aqui, ó, 318. Ótimo. Para tornar isso compreensível, deve-se saber preliminarmente que em cada em cada residência existe uma máquina, que é uma espécie de combinação de telefone e aparelho registrador. O que vocês imaginam que possa ser uma mistura de telefone com aparelho registrador? A única coisa que está aí na mão dele, a única coisa que imprimia na hora, em 1913, era o recibo do aparelho registrador, onde fazia o cálculo do que a pessoa tinha comprado lá no supermercado. Uma mistura de telefone com aparelho registrador é, na melhor das hipóteses, o fax. Alguma coisa como um PC ou um laptop acoplado a uma impressora que recebe pela linha de telefone, ele diz. Na época não tinha outro exemplo para dar, hein? Ele está falando da internet em 1913.
Agora me digam se eu estou delirando. Ele vai continuar explicando. Este se acha ligado a um escritório central da capital, disposto de maneira que não só se pode falar verbalmente por meio dele, como nós estamos falando aqui pelo Zoom, como também todo escrito ou desenhado numa lâmina especialmente preparada e colocada numa caixa grande do escritório central será reproduzido automaticamente em papeletos que cairão na máquina residencial. Ou seja, ele publica lá, imprime aqui. Bom, vocês entendem que o senhor Liebiter foi chamado de louco, de viajandão, só não sei se de chapadão, mas de viajandão, de escapista, todo tipo de barbaridade que se disse do senhor Levitas continua se dizendo até hoje. Mas leiam a obra dele antes de criticarem o senhor Levitas. Ele está descrevendo a internet em 1913. E assim se comporá o substituto do jornal matutino. Pode-se dizer que toda pessoa terá o seu jornal impresso em sua própria residência. Agravante, ele está descrevendo uma cena que ele viu no século 27, na Califórnia, no início da sexta raça raiz. Ele não está nem falando do que está acontecendo no século 21. Tá certo? Vocês podem dizer que ele é doidão, mas ele escreveu. E eu acho que a coisa já está acontecendo. Ao chegar uma notícia importante, a qualquer hora, é imediatamente transmitida por esse processo a todas as residências da comunidade, mas todas as manhãs, bem cedo, é transmitido um sumário especial dessas notícias, o que se chama de primeiro repasto locutório da comunidade. Aí me desculpem, mas a tradução feita também é meio antiga. Tá? É um trabalho de relativamente de pouca importância e se parece com um índice de assuntos, pois dá as notícias muito condensadamente, mas com assuntos numerados e diferentes seções impressas em cores diferentes, que até onde eu conheça, e me corrijam se eu estiver errado, não existia impressão a cores em 1913. Se alguém necessita de informação completa sobre qualquer dos assuntos condensados, lhe bastará tocar a campainha do escritório central. Eu acho que não tinha nem fotografia a cores em 1913. E pedir os detalhes do número correspondente, o que se lhe enviará prontamente por sua respectiva linha. Como é que se chama isso no século XXI? Ícone. Vocês apertam no ícone, clicam e vem a notícia completa. O tal do resumo dá só em linhas coloridas os títulos. Tá ok? Mas os jornais diferem muito dos de antanho. Serão escassas as notícias políticas, que ocupam metade do jornal, pois até o mundo exterior terá sofrido grande mudança, predominando as informações sobre assuntos científicos e novas teorias. É um mundo completamente diferente da era de Aquário, certo? Há ainda notas breves sobre fatos privativos de famílias reais ou de governantes, embora muito breves. Haverá um departamento para notícias da comunidade, referindo-se principalmente a documentos científicos, invenções e descobrimentos.
quanto também registrem matrimônios e nascimentos. Aí deve ter uma seção de óbito também. Emprega-se o mesmo processo para acrescentar o necessário nas enciclopédias domésticas e se enviam diariamente papeletos adicionais, sempre que haja algo a comunicar. Na verdade, a pessoa pode imprimir ou não, mas, enfim, enciclopédia é um troço que caminha. Do mesmo modo que o jornal é enviado durante o dia aos trechos. Assim, de vez em quando, vem pequenas tiras acrescentando diferentes capítulos à enciclopédia. Então, essa é uma das profecias do Sr. Leadbeater que eu acho que já está acontecendo. Tem mais algumas, se vocês têm paciência, não sei se a TT me dá mais alguns minutos. A nova força. Uma das características mais interessantes é o processo de fornecimento de força ou energia. Não existe mais fogo em nenhuma parte, e, portanto, nem calor, nem sujeira, nem fumaça, nem mesmo poeira. Vocês sabem do que ele está falando? Do motor a vapor com carvão, certo? Não sei se vocês conseguem se colocar no século XIII e ver que o homem está descrevendo o século XXVII e que nós estamos aí no meio e algumas coisas já estão dando sinal de estar acontecendo. Parece ter havido um período intermediário em que se descobriu um meio de transmitir a energia elétrica sem nenhuma perda a grandes distâncias. Se monopolizaram quedas d'água na África Central e demais paragens afastadas, concentrar sua força em grandes estações. Então, é o período das barragens e a transmissão, talvez, por fibra ótica. Tá bem? Por formidável que fosse essa força utilizável, esse processo até então está totalmente superado, tornando inútil aquele bem elaborado aparelhamento com a descoberta, vocês estão com o cinto de segurança afivelado, com a descoberta do processo ainda melhor de se aproveitar o que o falecido Kelly, que era um cientista daquela época, chamava de força dinasférica. Vocês vão ter que procurar isso em enciclopédia. Isto é, a força concentrada em cada átomo de matéria física. Vejam que nessa época não se falava em energia nuclear. A bomba estourou em 1945. Ele está escrevendo em 1913. Na época em que estamos descrevendo, essa força é aproveitável e, por conseguinte, obtém-se ilimitada e absolutamente gratuita para todo o mundo e dispõe-se dela por meio de uma chave, como se fosse água ou gás, e está em todas as casas e em todas as fábricas. Será que a humanidade atual está madura para receber uma fonte de energia dessa potência sem se destruir? Você sabe o que ele está descrevendo aqui? Ele diz que é uma energia limpa, que não tem resíduo. O que se chama isso no século XXI? O que foi descoberto pela primeira vez em 23 de dezembro de 2022? Fusão nuclear eficiente na Califórnia. Na Universidade da Califórnia, os americanos usando lasers
conseguiram atingir a temperatura de fusão eficiente do hidrogênio para produzir hélio. Quem é que funciona assim? O Sol. É como ter um Sol dentro de casa. Temperaturas de milhares de graus centígrados. Se a humanidade não amadurecer, ela não pode usar esse tipo de energia porque vão se matar. Então, o problema dos mestres é haver evolução moral da humanidade para que os poderes da natureza possam ser usados para benefício e não para destruição do ser humano. Eles não podem liberar esse conhecimento. O ser humano vai ter que conquistá-lo na medida em que amadurece. Continua dizendo, em todo o mundo, a espécie de trabalho que se faz agora desse modo. Calor e luz são simples manifestações dessa força. Por exemplo, quando se necessita de calor, ninguém perde o tempo grosseiro no processo de acender fogo, quer dizer, lareira, carvão. Mas simplesmente por meio de um pequeno instrumento que se pode levar num bolsinho, pequeno instrumento que se usa num bolsinho. Por meio de um pequeno instrumento que se usa num bolsinho, converte-se a força em calor até o ponto exato em que o necessitam. Pode produzir-se instantaneamente uma temperatura de muitos milhares de graus, não maior, numa superfície não maior do que a cabeça de um alfinete. É formar um sol dentro de casa. Então, se a pessoa não tiver maturidade, ela queima a vila inteira. Desaparece uma cidade, derrete. Eu não sei se vocês entendem o tamanho desse poder. Por meio dessa força, funcionam todas as máquinas nas fábricas que inspecionamos, e especialmente me chamou a atenção que os operários saem da fábrica sem haver sujado as mãos. Aí ele diz que a escala de trabalho é 3 horas por dia, porque a máquina faz tudo. Eles só supervisionam. Agora, se o pessoal só trabalhar 3 horas por dia, uns vão cair na cerveja, outros caem na droga. Então, a humanidade vai ter que crescer um pouquinho. Eu só peguei 2 das profecias até agora. Não sei se vamos ter tempo para entrar no genoma. Deixamos essa para a semana que vem? Eu vou abrir. Sim! O mais interessante é que ele usa isso para resolver o problema da água. Porque vai acabar a água, porque não sei o quê. Higiene e irrigação. Não há preocupação alguma com referência à higiene, pois o método de transmutação química já mencionado, aí vamos ter que estudar o método, abrange a desinfecção sem que os gases desprendidos sejam de qualquer modo prejudiciais. Parecem ser principalmente carbono, nitrogênio com algo de cloro, mas sem o anidrido carbônico. Ele dá aula de química aqui para você. E aí ele diz que vão se formar enormes, gigantescos alambiques, movidos pela força dinasférica ou pela fusão nuclear, se eu traduzir bem. E o resultado será que a água do mar vai ser convertida em água potável pelo mero acréscimo de alguns sais num grande alambique que vai fazer a irrigação dos alimentos e água potável para todas as pessoas. Bom,
Depois eu entro no genoma. Ele diz que acabam as doenças, que a medicina vai se reduzir a trauma. É um mundo diferente, certo? Faltam 6 séculos. E aí os mestres vão voltar a viver entre os homens. O Manu está encarnado na Califórnia. Por enquanto, eles estão na espera de um amadurecimento. Um dos pontos importantes é a Federação das Nações, página 333. Terminam as guerras. Eu acho que o início desse processo é no ano de 2029. Aí está mais perto, aí faltam só 5 anos. Trígono de Júpiter com Urano e Plutão. Se preparem, se toda essa mudança tiver que acontecer em 5 anos, é porque vai chacoalhar. Nada muda sem chacoalhar primeiro. Certo? Página 333. O mundo está todo politicamente confederado. A Europa parece uma confederação com uma espécie de parlamento. Como que ele antecipa o parlamento da comunidade europeia antes da Primeira Guerra Mundial, onde o pessoal estava querendo se matar? Ao qual todos os países enviam seus representantes. Diminuíram gradualmente os impostos, isso também por causa da energia barata, e todo mundo houve dinheiro suficiente para alimentar os pobres, destruir os bairros imundos e introduzir surpreendentes melhoramentos em todas as cidades. Eu não gosto é dessa frase da página 334. No princípio, parece ter havido distúrbios e contendas. Eu acho que nós estamos exatamente encarnados no princípio. Não sei o tamanho dos distúrbios e das contendas. Tá certo? Bom, enfim, eu também não quero invadir os horários. Passo a palavra à irmã TT. Ricardo, você não está invadindo os horários. Está faltando minutos ainda. Antes de começarmos a nossa live, eu conversei com você sobre uma pergunta que me foi feita a respeito Eu das não sei a abelhas. quantas sessões nós vamos ter para eu dividir, porque isso é uma sanfona. Eu posso esticar, eu posso encurtar. 12, É, 12, 12. 12. Então, vocês se preparem, vão comprando aí um novo sistema de cinto de segurança com cordão transversal, tá certo? Então, mas Ricardo, eu perguntei para você sobre as abelhas, o ciclo das abelhas, lembra? As abelhas, é verdade. As abelhas, segundo o senhor Leadbeater, vieram de Vênus. Então, aí começa tudo. Vênus está na 6ª ronda, nós estamos ainda na 5ª ronda, tá certo? Aliás, na 4ª ronda, na 5ª raça. Eles estão na 6ª, eles estão 2 rondas na nossa frente. Então, até os insetos são mais evoluídos que os nossos. Segundo o Leadbeater, vieram junto com o Sanat Kumara há 6 milhões de anos atrás. Então, não dá para comparar a abelha com nenhum outro animal do planeta Terra. E eles produzem mel. Para o Ayurveda, a maior qualidade de um alimento é quando ele não se decompõe. Ou quanto mais tempo ele leva para se decompor, melhor é o alimento. A carne, se vocês deixarem poucas horas fora e estiver crua, já deu zebra. Certo? Mas vocês estão entendendo que o mel fica melhor quando vocês guardam. Essa história de validade do mel é só se for o caso para que ele continue líquido e não cristalizado, porque o mel vocês podem guardar 100 anos que ele está perfeito. Mesma coisa com o ghee. Depois de tirar a lactose e fazer o cozinhamento lá do leite para produzir o ghee,
Podem guardar 10, 20 anos que ele só fica melhor. Vocês sabem que ghee é uma manteiga indiana, mas ela passa por um processo especial que tira a lactose dela e outras coisas. Aí eu deixo isso aí para o nosso irmão Fábio Almagro descrever para vocês no Ayurveda como se faz o ghee. Então, só para citar dois alimentos que são divinos, não apodrecem. Por favor, então eu acho que eu já disse. Ah, e as estruturas das colmeias. Se vocês quiserem ver o que é uma estrutura de engenharia perfeita, e É. para as dimensões de uma simples abelhinha, aquelas estruturas hexagonais, aquilo é de uma inteligência absolutamente extraordinária. Nem as nossas casas são tão. Nossas casas são quadradas. Eles conseguiram fazer uma estrutura hexagonal, tem uma distribuição perfeita. Por que que vocês acham que o símbolo da Sociedade Teosófica é em torno de uma estrela de 6 pontas? Bom, não sei, TT, se isso dá uma antecipação do tema. Isso dá uma certa vontade de não acabar nunca. Dá uma ansiedade de chegar ao final do E processo, nós né? estamos na idade das cavernas, isso aqui é bedrock, meu amigo. Os Flintstones estão brigando aí com clava na nossa frente. Muda completamente a nossa percepção, não é? A nossa perspectiva de vida, de átomo, de natureza, de existência. É tudo diferente a partir desse universo da Parece que o Selmo individualidade. perde a palavra, TT. Sim, Estão me Por favor, ouvindo? Selmo. Então, Ricardo, primeiro eu queria agradecer a você aí por tanta disposição de trazer tanta informação maravilhosa, né? Incrível essas informações do senhor Leadbeater, antecipando tantas coisas, né? E, mas a minha questão está meio que ligada aí com a antropogênese, né? Porque a gente sabe que as raças se sucedem e a gente está aqui na quinta raça, a ariana, e a gente ainda tem mais outras até chegar na sétima, que são fundamentais. A minha dúvida que veio na minha mente é porque se uma alma se autolibera numa quinta raça, por exemplo, e ela não precisa mais encarnar, é, e supondo que ela saia de Sansara, né? Eu não sei se isso é possível. Como é que ela vai Sim. viver as demais raças, né? Ela Não, vai ela vai ter viver que lá no, antecipar. Ele no... antecipa, Selmo. Ela vive como se Hum, fosse um homem de uma outra entendi. Então, raça. Ela tem que passar pelos estágios evolutivos das raças futuras. É dito que o Buda é um homem da sexta ronda. Ele está no desenvolvimento dos grandes seres de Vênus. Ele está 2 voltas na nossa frente. Quer dizer, tu emparelha 2 automóveis. O que está no último da lista junto com o Ayrton Senna, mas o Ayrton Senna está 2 voltas na frente do sujeito. Então, ok. Entendi. quando o Shankara vive entre nós, quando o Ele Buda já vive, deu 2 voltas no Lanterninha, por exemplo. o estágio da vida que ele alcançou está anos-luz na nossa frente, tu entende? Então, por isso as pessoas nem alcançam o que um Cristo diz, o que um Buda diz. Nossa Entendi. civilização ainda está aqui numa colônia penal de trabalhos forçados, quebrando pedra kármica,
E eles estão noutra, eles não são, eles são seres humanos no sentido de estão usando corpos iguais aos nossos, mas ele não tem mais karma. E sim, sim, entendi. Eles não têm doença, eles prolongam a vida do corpo séculos a mais, se quiserem. Aí eles têm liberdades que nós nem. Se tu leste os poderes do Vibhutipada no livro terceiro do Yoga Sutra, os poderes deles a gente nem consegue entender. Patanjali, né? Patanjali. Uhum, Então, por isso, verdade. uma pessoa como o Sr. Peter, ele já não era do século em que ele viveu. A própria Blavatsky também, A talvez, né? própria Blavatsky, a doutora Beza, esses seres, eles estavam no século XIX para dar uma luz do que viria depois, mas eles, na verdade, o estágio evolutivo deles está milênios na frente, tu entende? Milênios nem Sim, são compreendidos na sua época. Quando um Shankara vem a esse mundo, quando Krishna vem a esse mundo, meu Deus, eles são vistos como deuses, ainda que eles digam, por exemplo, tu vai ver na Bhagavad Gita, Sri Krishna dizer para Arjuna que eles são iguais, a diferença é que ele lembra as vidas anteriores e é, Arjuna não. verdade. Como é que ele está, sei lá, quantos milhares ou milhões de anos na frente do Arjuna, mas ele nem por isso se sente arrogante ou dizer que ele é Verdade. diferente do outro. Ele diz que os dois são um. Ele se Quando Cristo relaciona, diz em João 14:20, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, eu em vós, eles são nossos irmãos mais velhos. Eles estão nos mostrando o que nós podemos vir a ser daqui a alguns milênios, mas a gente tem que trabalhar, né? Tem que despertar essas capacidades, faculdades mentais, domínio moral, tudo isso é trabalho de muitas verdade. encarnações. Ricardo, Principalmente, né? Porque você está dizendo que no século 27. Ah, desculpa, TT. É que não, no século eu só 27 a ia gente teria corroborar. o poder da. Não, eu ia falar da fusão nuclear, né? A fusão nuclear. Pois então, é um exemplo. Para a gente ter esse poder, a gente tem que ser moralmente extremamente felizes e humildes e tranquilos, né? Assim, pessoas verdadeiramente do bem, né? Sem, para que isso não se desvirtue, né? Se não Hoje eu destrói estava a estudando o humanidade, né? hexafluoreto de Pois é. destrói a humanidade. Ô, Selmo, eu só gostaria de dizer que Verdade. o Ricardo Sim, sim, sim. vai estar conosco no Gita, o estudo do Bhagavad Gita, o ano que vem, em março, abril e maio, são mais 12 lives. Vai se estudar a obra Bhagavad Gita, com Nossa, que orientação. maravilha. Maravilha. Estaremos lá com certeza. A Penha está pedindo a palavra também, TT. Sim, vamos lá, Penha. Olá, gente. Obrigada, TT. Obrigada, Ricardo e todo mundo. Para depois eu não precisar de falar isso antes. Olha só, é tudo muito lindo, maravilhoso, mas a gente ainda está no século XXI, né? Isso aí é no Esse século é o vinte e Ficar na único sete. cadelinha atrás do problema. povo. O único É, problema. então, os nossos problemas atuais são, assim, quase que da Idade da Pedra, né? Então, vamos lá. Depois eu quero saber das abelhas, que é um assunto que muito me interessa, mas eu não vou perguntar sobre isso agora. Agora, com relação a esse pedaço aqui, no princípio parece ter havido distúrbios e contendas. Contendas.
parece que os outros séculos, lembra quantas encarnações a gente vai ter que ter até lá? E com relação à sua posição quanto à água, Ricardo, É, é, vai ser ótimo. Mas é. se no século XXVII a gente precisar de tirar água do mar, é porque acabou a água doce, né? Ah, Ou bom, porque... então tá percebendo que está dando algum problema, né? Não, então, assim, se acabar a água doce, eu vou ter que É. mudar as espécies também. E, Bom, né? antes disso, ele fala, se eu entendi bem, que passa por um período intermediário de energia elétrica e grandes barragens, inclusive na África e outros lugares ermos. Eu não sei, um texto desse a gente tem que se debruçar. Eu faço É, isso há alguns anos. Eu acho que eu li esse livro pela primeira vez. Eu devia ter uns 20 anos de idade. Então, eu faço isso há alguns anos e aqui e ali eu ainda descubro, meu Deus, como que eu não vi isso antes? Estava lá. esses livros são assim. Então, assim, tem muitas questões. Vai ser muito bom para nossas vidas futuras ou para nossa descendência, isso tudo, mas o presente eu não vejo com essa coisa toda, não, Nós sabe? E se nascemos no olho precisar, do furacão, é, distúrbios e contendas. exatamente. E outra coisa que eu gostaria de perguntar é assim, quantas encarnações mais ou menos a gente tem que terá até lá? Uma só? Então a gente tem que trabalhar bastante para chegar numa raça melhor agora, né? É E a próxima, é a próxima. é, bem, Dá para entender? Tá na tabelinha lá do Fundamentos de Filosofia. O nosso estágio evolutivo está mais ou menos entre 500 e 1000 anos entre uma encarnação e outra. Se é no século 27, é a próxima. tá. Olha só, uma outra coisa que estava me chamando a atenção aqui, sim, essa forma de energia aí, assim, mega power, o Tesla falou alguma coisa sobre isso, que vai ser da própria Terra, cada um, ele até fez experimento nisso, sobre isso, que tira da própria Terra, assim, o sonho dele era distribuir energia de graça Gratuita. para É. o mundo inteiro, né? O Então ele Tesla é um desses que está no outro século. é, e a sensação que eu tenho quando vi alguma coisa sobre Tesla é que de vez em quando ele dava um pulinho naquelas reuniões lá da Blavatsky, sabe? Isso. Não dá, porque ele O fala que Thomas Edison era membro da Sociedade Teosófica, acho que você sabe. tem, Tem mas uma o Tesla discussão aí se as descobertas dele são ou não dele ou do Tesla. Eu não vou entrar em tudo isso. é, mas na minha opinião o Tesla estava acima. E ele fala, o Tesla falava que ele tirava alguma coisa assim lá de cima. Ele pegava lá em cima como se fosse o Akasha, né? Aham. É isso, não é? Isso é muito interessante. Ok, obrigada. Depois eu quero Eu que saber sobre as agradeço. abelhas. Vamos ter Bom, que Ricardo, voltar para muita coisa aí, inclusive oh, a história do genoma eu deixei para a próxima, porque hoje já são 19h30. tá, mas a história da abelha está aqui? Eu acho que está no lado oculto das coisas, mas eu posso procurar de novo. Uhum. Mestre Ricardo, só uma pergunta rápida. Sim. É o seguinte, é porque na página 334, como foi apresentado, Napoleão aparece como um daqueles que vem ajudar, vem salvar. Só que na Sim. página 94, Napoleão é citado novamente. Nessa Hum. vez, é de uma raça cuja cor da aura é alaranjada, em que eles se negam a reencarnar, tiveram de passar por desagradáveis experiências, alguns se tornaram senhores da face tenebrosa em Atlântida. A condição É, para a próxima vez esclarecer, já que uma na quarta sub-raça
e outro na sexta sub-raça, essa modificação entre um estado e outro? Olha, na verdade, o que aconteceu na Atlântida é que a maioria, ou pelo menos uma grande parcela da humanidade, caiu em magia negra. Há escritos de que doenças como câncer, etc. e tal, ainda são referências de consequências de elementais que crescem por vontade própria dentro do corpo e tem a ver com coisas que nós fizemos na antiga Atlântida. Quando nós tivermos superado esse karma pelo domínio do genoma, essas doenças vão desaparecer. É isso que diz o Leadbeater para o século 27. Até onde eu entendo, ele fala em Júlio César, Napoleão, Akbar o Grande, Cipião o Africano. Todos eles, de alguma forma, tiveram a intenção de dominar grandes partes do mundo, ou pelo menos a Europa, mas todos conquistaram pela força e causaram muito dano ou muitas mortes. Mas aí nós temos que distinguir o karma coletivo do karma individual. Se eles estavam motivados com alguma intenção de unificar e terminar com as guerras, eu acredito que eles receberam agora uma oportunidade kármica de serem pacificadores, de resgatar o karma da destruição por meio da paz. Mas que eles eram grandes administradores, isso está acima de qualquer suspeita, porque senão não organizariam os exércitos que nesse caso, eles organizaram. E eram estrategistas de primeira linha. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando o karma é individual, é diferente do karma coletivo. Ele pode se pôr a serviço do bem para resgatar um karma que ele criou coletivamente, agora em favor da paz. Se é que ele tinha, em algum momento, o genuíno desejo de unificar. Então, talvez ele tivesse um desejo egocêntrico de unificar, mas mesmo assim, eu ouvi discursos aí do Napoleão escritos, sei lá, quero dizer, li, né, ouvi dizer de discursos em que ele prometia a paz da Europa, ou coisa assim, pela unificação. Só que ele pretendia conquistar pela força. Quem sabe, é a minha interpretação, ele ganhou a oportunidade kármica de realizar esse sonho, mas agora pagando as guerras que fez pela construção da paz. Não sei se isso faz sentido para você. Faz sentido, sim, agradeço. Mas é página 94 e é 334. Só fazer uma comparação. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Se Em não, nenhum momento foi dito que o Napoleão era um santo ou que o Napoleão atingiu alguma iniciação. O que foi dito é que o dom administrativo dele foi usado agora para o outro lado, certo? Virar santo ou conquistar a iniciação é um trabalho que talvez não seja tão rápido. certamente. Ricardo, a gente vai ter que parar por aqui sem concluir, muito antes, pelo contrário, iniciando um novo ciclo, sempre, deixando para a próxima reunião, que é a próxima live. Isso vai ser no dia 18 de setembro, no mesmo horário, às 18 horas. Vamos aguardar todos vocês para nós seguirmos nessa viagem aí, na condução do nosso irmão Ricardo. Não, quem nos conduz é o Leadbeater. Daquela página em diante é o Leadbeater que conduz, tá certo? Sim, mas você como instrumento dele, não é?
Vamos esforçar para não perder o trilho, tá certo? Ok. Então, nós vamos fechar com uma prece, agradecendo antes disso a presença de todos vocês. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. E os mestres de sabedoria e compaixão que estiveram conosco nesse momento possam seguir na noite de hoje, nos nossos pensamentos, inspirando-nos para que possamos nos tornar seres melhores. Assim seja. Gratidão, meu irmão Ricardo, e gratidão a todos que estiveram presentes em nome da Loja Estrela d'Alva. Grande abraço a todos.